Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, o canal é específico de assuntos de Portugal e imigração envolvendo portugueses e processos de legalização e de imigração para Portugal. Este é o foco do nosso canal. E, sendo assim, quero lhe convidar para que, se é uma pessoa que está assistindo pela primeira vez e quer saber mais sobre o canal, dá uma olhada na playlist que tem bastante material relacionado a Portugal, separado por tópicos, por assuntos. Então você vai poder ter acesso a todo o nosso material e isto é gratuito, não custa nada, só dedicar um pouco de tempo e pesquisar aqueles assuntos que são do seu interesse. No mais, se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, isso é importante porque o YouTube entende que sendo importante ele deve levar a entregar isso a mais pessoas. E não esqueça de se inscrever marcando o sininho lá no YouTube, porque daí cada novo material produzido lhe é entregue automaticamente. Os demais que já são nossos seguidores, vocês já sabem, o meu muito obrigado por estarem conosco. Precisamos de vocês aqui para isto, para quê? Para interagir, para mandar informações para o canal, para mandar sugestões de pauta para o canal, comentários a respeito daquilo que a gente coloca aqui no canal. Lembrando sempre que não é o canal que inventa notícia, não é o canal que coloca informações no ar sem alguma fundamentação legal, portanto, aquilo que é lei em Portugal, ou comentando matéria jornalística. Não é um canal oportunista, não é um canal que busca, de uma ou outra maneira, simplesmente colocar alguma matéria no ar sem que haja uma fundamentação. Portanto, nós não inventamos matéria jornalística. E sempre que elas existem, e sempre que nós acreditamos que elas precisam ser levadas mais adiante e que merecem ser comentadas, nós o fazemos e colocamos a matéria abaixo do vídeo. Portanto, você clicando ali, você vai abrir a matéria e vai ver do que se trata. Vai ver quem foi o autor da matéria, quando foi publicada, quem foi o entrevistado, ou seja, quem foi que deu origem a este assunto, e nós nos damos ao trabalho meramente de analisar aquilo que está ali colocado na matéria e dar a nossa opinião a respeito. Evidentemente que sempre vinculado àquilo que é a vida de um imigrante em Portugal, seja de qual nacionalidade for, isto não importa. Perfeito? Muito bem. Então, se os assuntos são genéricos, você pode colocar aqui abaixo do vídeo. Agora, se você tem um caso em particular, você tem um projeto em andamento, você tem um processo já iniciado e está com alguma dúvida, manda aqui para o nosso Instagram. É para cá que você vai mandar esta informação, porque isto é particular. O que nós podemos orientar muitas vezes para o seu caso, não é o caso do seu vizinho. Ele pode ter alguma nuancezinha diferente, e esta informação é fundamental para que o sucesso do projeto seja alcançado. Feito? Muito bem. Vamos então falar hoje sobre o quê? 8 brasileiros com problemas lá na França. Esta matéria chegou a público hoje mesmo, no dia 14 de dezembro de 2024. Foi publicada aqui na imprensa, na mídia portuguesa, às 13 horas e 23 minutos, e nós estamos agora aqui produzindo este material às 16 horas e 34 minutos, portanto é uma matéria fresquinha, e que trata do quê? Um grupo de 8 brasileiros resolveu ir para a França. Entraram por Portugal, evidentemente, se ajeitaram aqui e resolveram ir à França. Para quê? Para trabalharem. E ainda, vocês vão poder ver na matéria que estas pessoas foram por quê? Porque o rendimento, a remuneração pelo trabalho na França é maior do que aqui em Portugal. Mas eles utilizaram-se, beneficiaram-se daquele acordo português com os países CPLP. Para quê? Para adentrarem no espaço Schengen, para adentrarem em Portugal. E quando este processo está em andamento, migram para outros países para trabalhar, achando que nada mais vai lhes acontecer. Pois bem, o resultado está aqui. Foram deportados 7 daquele grupo de 8.
segundo a matéria jornalística, ainda está retido na França. Por quê? Por um detalhe técnico, por uma questãozinha muito relevante, mas que também não lhe garante grande coisa. E eu vou explicar por que não garante grande coisa. Tá? Então, nem tudo que reluz é ouro. A gente avisa, a gente faz vídeo aqui dizendo que não saia de Portugal sem título de residência válido. Tem que ser o título padrão europeu, tem que ser o cartãozinho. Não é qualquer título. Não é o título CPLP que lhe garante viajar pela Europa fora, trabalhar em outros países. Não é. O CPLP é um acordo entre aqueles 9 países membros da CPLP e que permite, entre eles, transitar. Entre eles. Não quer dizer para outros países, que não são os 9 do grupo. E isso é o que está pegando aqui. Estas pessoas, os 7, foram embora, mandaram embora, que já provavelmente não tinha documento nenhum. Mas um deles está ainda retido na França. Por quê? Porque ele tem um processo de regularização pendente em Portugal. Ou seja, ele veio com o CPLP, fez a sua marcação na AIMA, foi atendido, fez a biometria, recebeu aquele papel, aquela folha 4, onde tem lá os dados dele, que ele está com um processo em andamento e que vai daqui a pouco receber o título tradicional, aquele do cartãozinho plástico. Porque ele tinha um CPLP, trocou para o outro, foi e tal. Gente, era questão de tempo para ele resolver a vida dele e poder transitar a outros países. Também não quer dizer que ele poderia trabalhar na França para o resto da vida. Não, porque ele não tem título de residência para a Europa. Ele não tem título de residência para a França. Ele tem um título de residência para Portugal. É aqui que ele tem o direito de residir através do processo que ele fez na AIMA, que se iniciou pela CPLP. Portanto, se vocês fizerem a leitura da matéria, eu depois vou detalhar um pouco mais a matéria aqui com vocês, mas se vocês fizerem a leitura, vocês vão entender que este cidadão que agora está preso lá na França, aguardando uma posição, se ele vai ser deportado para Portugal ou se ele vai ser devolvido diretamente ao Brasil. E o que talvez faça com que ele volte para Portugal seja o fato de ele estar em processamento. Agora, nós sempre falamos isto aqui. Estar em processo não significa que você já está garantido com sua residência em Portugal. Você está em processo. Quando você recebe o aviso da AIMA de que você tem uma marcação, você leva documentos, você paga a taxa, quer dizer, a taxa até já paga antes agora, tá? Vai lá, faz a entrega dos documentos, é tudo digitalizado, você faz a biometria e recebe o documento, não quer dizer absolutamente nada, a não ser que você está em processamento. Esses documentos e a sua situação vai ser submetida a uma análise e aí sim, se ela for positiva, você vai receber o seu título. Se ela não for positiva, ela pode ter 2 alternativas. Ou você precisa apresentar algo mais, justificar alguma dúvida que tenha surgido durante a análise, ou ela é negada e pronto, você não consegue o título. Neste caso específico deste cidadão que está lá fora, imaginemos que ele seja devolvido para Portugal. Só que muito provavelmente, esta pessoa vai ser o quê? Inscrita no SIS, que é o Sistema de Informação Schengen. Vai haver uma restrição porque ele foi deportado de um país para outro porque fez uma imigração ilegal lá para a França. Vocês acham que o Estado português vai conceder um título de residência para alguém
que quando tiver o seu processo em análise tenha uma restrição desta natureza? Pode até ser, não sei, eu não sou analista, mas tecnicamente não. Este cidadão, portanto, fechou as portas para si, inclusive em Portugal. Porque se a AIMA e a equipe de análise documental e processual for criteriosa, ela vai negar a residência para este cidadão. Porque ele tem uma restrição dentro do espaço Schengen. E significa morreu o processo de imigração dele e ele vai ser considerado ilegal e ser convidado, inclusive, a deixar o território português. Tudo isto pode acontecer. Por quê? Digo de novo, nem tudo que reluz é ouro. Quando a gente diz para estas pessoas que não o façam, que não tentem estas soluções, elas não querem entender, elas acham que a gente está inventando, que a gente está criando obstáculo para uma coisa que não existe. A prova está aí. Não somos nós que dizemos. Não sou eu que digo, não sou eu que tenho um canal para inventar e enganar ninguém. É assim. Infelizmente, a verdade é dura quando a gente coloca. E aqui está. Eu vou colocar agora para vocês aqui a matéria e vamos fazer rápidos comentários a respeito. Mas o assunto é esse. Né? Belo Natal para estes 8. Brasileiros são presos na França com título de CPLP. 7 são deportados. Advogado do brasileiro, que ainda está em poder da polícia, diz que o cliente e os 7 colegas foram trabalhar como pedreiros. Trolhas, como são conhecidos aqui. Mesmo sem ter a documentação exigida pelas autoridades francesas. Matéria do dia 14 de dezembro, 13 horas e 23 minutos. Polícia da França prende 8 brasileiros que estavam no país trabalhando como pedreiros. 7 foram deportados para o Brasil e um continua detido. Vamos lá. Os 8 brasileiros foram presos nesta semana na França, dos quais 7 foram deportados para o Brasil diretamente. Mandaram de volta para o Brasil, para casa. Um ainda continua detido naquele país com a opção de ser mandado para Portugal ou para território brasileiro. Não se sabe ainda. Segundo o advogado Alfredo Roque, da VE Consultoria, todos portavam uma autorização de residência emitida pelo governo luso por meio do acordo de mobilidade fechado com a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Este documento, porém, não tem validade em nenhum outro país da União Europeia. E, por sua vez, já questionou o executivo português sobre a sua emissão. Isso já faz tempo. Há tempos, existe aquela situação, Portugal, União Europeia, Portugal. Por quê? Portugal fez este acordo com a CPLP, os países, não adotou o cartão padrão, liberou uma folha de papel A4 com algumas informações que não são as informações necessárias, que constam do cartão físico, aquele cartão plástico, e isso virou problema. Portugal foi chamar a atenção, Portugal justificou, mas isso até hoje não tem solução. Já disse o atual governo de que ele vai resolver esta situação concedendo aos que têm residência CPLP o título padrão europeu. Mas até agora nada. Já se passaram meses. E política é assim, infelizmente. Os políticos vêm a público, vêm à mídia, prometem e depois não cumprem. Ou se cumprem, levam tempo para cumprir. E esta é a realidade. Roque, que é o advogado, comenta que foi procurado por telefone na tarde de sexta-feira, 13 de dezembro. Ontem, sexta-feira. Pelo brasileiro que continua na França. O homem, nascido em Manaus, no Amazonas, relatou que ele e mais 7 colegas haviam sido presos pela polícia por estarem trabalhando como pedreiros na França. Abre aspas. Esse brasileiro é meu cliente. Ele me disse que estava com o passaporte retido e lhe foi dada a opção de ser deportado para Portugal ou para o Brasil. Fecha aspas. Afirma o advogado. Aí abre aspas de novo. Eu havia recomendado a ele que não saísse de Portugal até que a situação documental dele estivesse resolvida. Ele acrescenta. Fecha aspas. Antes de viajar, no entanto, o brasileiro disse ao advogado que iria para a França, pois o salário mensal de pedreiro naquele país era de 2.200 euros, ao invés dos 820 em Portugal. É uma diferença considerável, convenhamos. Só que isto custou, talvez, o futuro dele dentro
de Portugal, ou mais abrangente dentro do espaço Schengen, porque muito provavelmente está aqui não vai lhe permitir sequer permanecer em Portugal no futuro. Alerta e desespero. O Roque relata que disse ao cliente que só poderia auxiliá-lo em território português porque não tem autorização para advogar na França. Isso tem um outro detalhe. Se o advogado não tem condições e não tem autorização para advogar fora do território português, neste caso aqui ele não pode fazer nada. Ele vai ter que contratar um advogado lá na França para resolver o assunto. Ou contratar um advogado aqui de Portugal que tenha a habilitação necessária para poder atuar na França. Mas isso é uma outra questão. Muito bem, primeiro preciso ver qual foi o código que a polícia carimbou no passaporte dele para que as providências sejam tomadas. Ainda não sei se ele já embarcou para Portugal ou se preferiu retornar para o Brasil. Destaca o advogado. Na França, num caso como esse, o melhor suporte a brasileiros é o consulado, que tem contato direto com as autoridades locais. Complementa o advogado. Procurado pelo público do Brasil, pelo telefone de emergência, o consulado em Paris não atendeu a ligação. Bem, isso também é outra história. Para o advogado, esse caso é ilustrativo para os brasileiros. Abre aspas. Vou marcar aqui, ó. Ninguém deve viajar para nenhum país da Europa ou de outra parte do mundo sem a documentação adequada. Não é possível que as pessoas acreditem no que dizem youtubers. Sim, bom, eu também sou um youtuber, só que eu trabalho com legislação, eu trabalho com informação a nível daquilo que vem pela mídia confiável, daquilo que vem por manifestação do Estado. O youtuber a qual ele se refere aqui são aqueles canais que tem por aí, e tem muitos, e que induzem as pessoas que estão na iminência de um projeto de imigração ao erro. Vai, filho, vai, porque vai dar tudo certo. Não, porque eu fui. Essa semana apareceram vários vídeos de pessoas que, na necessidade de renovar a sua carta de condução em Portugal, contrataram serviços de um terceiro, de um assessor, que fez com que a CNH brasileira, já vencida, portanto não poderia fazer a troca pela portuguesa, foi renovada no Brasil. Ou seja, uma baita de uma falcatrua, uma baita de uma... Isso é crime. Mas o cidadão fez e o outro ainda veio, apresentando com todos os méritos o cidadão que fez para ele o processo do Brasil sem que ele estivesse presente. Todo mundo sabe que uma carta de condução não se renova desta forma. Não é possível fazer assim, mas fizeram. E aí vem, ó, tá aqui, deu certo, tá aqui minha carta. Aí vem o outro, disse, eu também tô. Em Portugal, as autoridades já tomaram as providências no sentido de buscar pegar estas pessoas, porque isto é crime. Não pode fazer isto, mas fazem. Então, youtubers e influencers na internet, é isso que diz aqui, de que tudo é muito fácil em Portugal e em outros locais. Já vi postagens em que youtubers dizem que com apenas 10 euros é possível fazer as compras de um mês em Portugal. Isso é mentira. Eu que o diga. Eu sei exatamente quanto custa se manter em Portugal. Entendendo que algumas pessoas estão desesperadas atrás de salários maiores, mas as pessoas não podem deixar guiar por esse sentimento. Então, aqui vem o restante do relato, né? Que diz que ele tem atendido muitos brasileiros e todos os seus clientes estão trabalhando em Portugal, contribuindo, e isto é o que é permitido. Portugal não fechou a porta da imigração. Portugal não disse, não venha mais, não entra mais ninguém. Não. Portugal simplesmente mudou algumas regras que permitiam a entrada facilitada das pessoas. Isto, mais especificamente falando, a história da manifestação de interesse. Se você quer vir, faça um visto consular de procura de trabalho, por exemplo. Aí você vem a Portugal, tem 120 dias para permanecer aqui, pode ser prorrogado por mais 60 dias, você vem legalmente, você vai procurar a AIMA para fazer o seu registro, para fazer o seu título de residência, você vai procurar um trabalho, conseguiu, procura a AIMA, vai se regularizar dentro das regras. Ah, eu quero estudar, então venha com o visto de estudo. Ah, eu sou aposentado, venha com o visto do aposentado.
Eu quero abrir uma empresa. Pode abrir, venha com visto de empresário. Eu trabalho na área da informática, eu sou home office, eu não preciso. Muito bem, eu sou nômade digital. Venha com o visto de nômade digital. Aí eu sou casado, doutor, como é que eu faço com a minha esposa? Visto de acompanhamento. É assim que tem que ser. Não caiam na furada, na conversa. Realmente o advogado aqui tem razão quando ele fala dos youtubers, fala dos influencers. Mas procurem, se é que vocês querem acreditar nisso, procure alguém que seja confiável. Conheça a pessoa, converse com a pessoa. Veja, tome cuidado com quem você está lidando, com quem você está organizando o seu processo. Porque qualquer erro, você pode parar aqui no aeroporto Humberto Delgado, em Portugal, e ser impedido de entrar, porque o seu processo foi mal organizado. Um visto consular é um visto, é uma autorização para você entrar em Portugal, mas ele não é um documento que, uma vez apresentado, possa ser negado. Porque a sua situação, quando pediu o visto, pode ser uma e quando você chegou aqui é outra. Se o inspetor de fronteiras resolver implicar com o seu visto, ele tem plenos poderes para isso. É assim em outros países. Portugal não é exceção. A exceção de Portugal é que ela fecha um pouco o olho e deixa a coisa passar. Mas isto não está correto. Se forem aplicar as regras, tem muita coisa que poderia ser evitada. E aí nós vamos contra aquela imigração descontrolada. Esse é o projeto, esse é o objetivo do governo. E aos trancos e barrancos está dando conta do recado. Mas falta muita coisa para acontecer ainda. Falta muita coisa o governo aplicar, que já está na lei há muito tempo e o governo não aplica, que facilitaria a vida das pessoas que vêm para Portugal. Mas os quês e os porquês não sou eu que sei. Fica por conta do governo. Se você tem dúvida, quer perguntar, bata lá no parlamento e pergunte para os deputados, para aqueles senhores que estão lá, eleitos pelo povo português, por que é que estas coisas não funcionam. Não adianta perguntar para youtuber, porque youtuber vai dar uma opinião qualquer dele a respeito disto. Mas não é esta a solução. Então, gente, resumindo essa história, tomem cuidado. Se você tem título de residência português, quer trabalhar no exterior, não tem problema, uma vez que você tenha um contrato com uma empresa portuguesa que faça o seu deslocamento a um país terceiro e mesmo assim você ainda tem que cumprir uma série de regras específicas para poder trabalhar e exercer sua função naquele país. E o tempo também é pré-determinado. Isso não quer dizer que você vai trabalhar a vida inteira lá. Então, não venha com o título de residência embaixo do braço e vá se aventurar em qualquer país. Não é assim. O seu título de residência é português, não é europeu. É padrão europeu. Mas quem autorizou e quem está dando residência para você é Portugal. Não é França, não é Espanha, não é Itália, não é Bélgica, não é Holanda, não é Alemanha. É Portugal. Então tomem cuidado com isso. Mais uma vez, nós avisamos. O resultado está aqui na matéria. Eu vou deixar a matéria embaixo para você ler com toda calma, com toda paciência. Perfeito? Então, é este o meu recadinho de hoje. Puxando a orelha de quem quer fazer travessura. Por quê? Isto acaba mal. Está aí o exemplo. Ok? No mais, eu quero desejar a todos um excelente final de semana. Espero que dentro em breve a gente tenha boas novidades sobre algumas das alterações que estão previstas a acontecer. Isso vai passar agora novamente por votação no parlamento aqui em Portugal. Para quê? Para que a lei da nacionalidade seja regulamentada em alguns pontos, que isso já passou do prazo, isso já estourou lá em julho, e até agora nada, para que a lei de estrangeiros seja alterada dentro daquilo que também há nos projetos e as coisas passem a ser aplicadas pelo Estado, porque não adianta nada o Estado criar uma regra e depois não regulamentar ele não poder ser aplicada. Isto só gera confusão e transtorno para todos. Ok?
Então, um grande abraço, um excelente final de semana e até breve.